João 6,37 diz assim: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o lançarei fora. Louvado seja Deus. Jesus, ele jamais vai te lançar fora. Eu, lendo esse versículo, eu me lembro de algo que aconteceu. Eu, certa feita, trabalhando com dedetizações, eu estava me deslocando de um lado para o outro, quando eu me deparei com um moço que estava vivendo uma cena deplorável. Aquele moço estava mal vestido, descalço, tinha tomado umas duas, estava reclamando da vida porque estava no sol ardente, sem ter onde morar, e estava descalço porque levaram os seus chinelos. Eu estava com mais algumas pessoas e nós decidimos, vamos conversar com ele, vamos pedir permissão a ele para trazer uma palavra, para fazer uma oração aqui mesmo, no meio da rua. E nós falamos com aquele moço. Falando com aquele moço, ele confessou que estava afastado da igreja e que se tivesse uma oportunidade, ele voltaria. Ele queria ter uma vida diferente. Então nós ali oramos pelo aquele moço. Ele naquele momento aceitou Jesus ali no meio da rua, ele aceitou voltar para Cristo ali no meio da rua. E nós dissemos a ele: se você quiser fazer uma visita, né, lá na nossa igreja, você vai ser bem recebido. Inclusive, o que é que o senhor faz da vida? O que é que o senhor sabe fazer profissionalmente? Ele disse: eu sou pedreiro. Eu disse: olha, a igreja lá está em reforma. Com certeza um pedreiro será bem-vindo. Se o senhor quiser, tiver realmente interesse em mudar a sua vida, vai ter o culto no domingo e o senhor, comparecendo lá, nós vamos lhe apresentar ao pastor. E aquele moço disse: eu irei. Só que nós estávamos em um bairro muito distante de onde a gente morava. Era um bairro bastante distante, complicado de achar. E naquele momento, por incrível que pareça, eu estava sem nenhuma caneta. Ninguém tinha uma caneta para anotar o endereço. Mas mesmo assim, eu dei o endereço de boca. Eu dei o endereço àquele moço. Eu dei o endereço onde ele podia nos encontrar. E nós ali levaríamos ele para a igreja. Só que o endereço era muito difícil de achar. Era em um beco. E nós não tínhamos papel para anotar nada, não tínhamos ali uma caneta para anotar. E ainda mais aquele moço tinha, né, tomado umas duas, estava no meio da rua. Eu confesso que orei por aquela vida, preguei ali, juntamente com os que estavam comigo, mas eu não acreditei em nenhum momento que ele iria, né, aparecer. Porque era difícil e um bairro bastante longe de onde ele estava. Mas mesmo assim oramos por ele, e ele ali aceitou voltar para Cristo no meio da rua. E nós saímos conversando. E quando nós saímos conversando, nenhum de nós acreditávamos que esse moço iria comparecer, porque era um dia de quinta-feira. E nós convidamos ele para comparecer no domingo. Era um dia de quinta, já de tarde. Aí nós convidamos ele para comparecer no domingo. Mas por incrível que pareça, domingo, 4 da tarde, estávamos sentados na calçada e de repente aquele moço aparece. Glória a Deus. Tinha tomado umas duas de novo, né? Menos do que o que ele tinha tomado naquele dia, mas
deu para perceber que tinha tomado umas 2. Mas o moço compareceu, 4 da tarde. Não sei como foi isso, porque nós não demos endereço escrito, o endereço foi de boca. Uma quinta-feira, o camarada tinha tomado umas 2, estava à toa no meio da rua, mas ele guardou aquilo e ele compareceu. Nós levamos ele, mandamos ele tomar um banho, demos uma roupa nova para ele, uma calça, uma camisa, colocamos um sapato e à noite levamos ele para a igreja. Na hora que termina ali a pregação, fizeram o apelo: quem quer aceitar Jesus? Então aquele moço se levantou, foi lá e renovou a sua aliança dentro da igreja. Ele já tinha feito isso lá na rua, mas ele fez de novo dentro da igreja. E lá fora, o pastor tinha o costume de, quando terminava o culto, ele ia lá para o portão para se despedir das pessoas, pegar na mão de alguns, falar com um e com o outro. E tinha uma moça que também ia com um caderninho para anotar o nome das pessoas que aceitaram a Jesus. E aquele moço, né, muito sorridente, né, alegre, acreditando que ia, né, mudar a sua vida, que ia ter uma nova oportunidade. Ele estava ali todo alegre e veio na minha direção. E eu fui e apresentei ele à moça que estava pegando ali os nomes, disse o nome dele e ela falou: eu não esqueço disso nunca. Já faz algum tempo isso que eu estou contando, já faz algum tempo, mas eu não esqueço nunca. Quando aquela moça perguntou: aonde é o seu endereço? Onde é que o senhor mora? E aquele moço respondeu: eu não tenho endereço. Eu não tenho morada fixa. Eu moro na rua. Eu não esqueço disso nunca. A moça riscou o nome dele. Riscou o nome dele. Virou o rosto e foi falar com outra pessoa. E ele olhou para mim, balançou assim a cabeça, e eu, sem saber muito o que fazer, peguei no braço dele e disse: vamos aqui, eu vou lhe apresentar ao pastor. O pastor estava na porta recebendo o pessoal, passando, pegando na mão, se despedindo. Aí eu aproveitei e disse: pastor, o moço que aceitou Jesus agora, o pastor pegou na mão dele. E aí, onde é que o senhor mora? Mora por aqui mesmo? Eu disse: pastor, eu tenho que falar para o senhor, ele não mora em lugar nenhum ou em todo lugar. Eu não sei nem como é que eu digo. Eu sei que esse moço ele não tem uma morada fixa, uma residência fixa. Ele mora onde dá certo. Aí o pastor, quando eu ia até dizer, ele é pedreiro, né, ele pode ajudar aqui na obra. Quando eu ia dizer, mas eu não cheguei a dizer, quando eu ia dizer que o moço era pedreiro, o pastor virou o rosto, saiu apertando a mão de outras pessoas, saiu do lugar. E eu fiquei com a cabeça baixa, sem saber o que fazer, nem saber o que dizer. De repente, olhei para um lado, procurei o moço, ele já não estava. Eu fui atrás dele. Ele estava descendo a rua e eu fui atrás dele. Peguei no braço dele e disse: vai para onde? Ele disse: não sei. Por aí. Você tem dinheiro para voltar, pelo menos, para onde você quer ir? Ele disse: não. Eu tirei o dinheiro da passagem, levei ele até o ponto de ônibus e disse: é o que eu posso fazer. Aquilo que eu podia fazer, eu fiz. A minha parte, eu fiz. Mas, infelizmente, as coisas não é como a gente pensa, como a gente gostaria que fosse, ou como deveria ser. E aquele moço não falou nada, só
acenou com a mão, subiu no ônibus e foi embora. Isso já faz algum tempo, eu nunca mais tive notícia daquele moço, eu não sei o que aconteceu. Eu voltei algumas vezes naquela rua onde eu fiz aquele trabalho e não encontrei, infelizmente, né? A Bíblia diz que Jesus ele não faz acepção de pessoas. Ele não lança fora aquele que o procura, mas infelizmente, né, essas coisas acontecem. Jesus não lança fora, mas o homem é falho, infelizmente o homem faz esse tipo de coisa, né? Aí eu fico até sem saber o que dizer, né? O que é que eu digo sobre isso? Infelizmente, isso acontece nos dias de hoje, né? Porque, infelizmente, é preciso dizer, né, que muitas das igrejas não estão levando o evangelho a sério. Muitas estão interessadas somente em dinheiro. É a realidade, tem que ser dita, infelizmente. Eu sei que algumas pessoas podem não concordar, podem me criticar, mas é uma grande realidade. Algumas igrejas só querem dinheiro, estão fazendo um comércio dentro da igreja. E esse tipo de igreja não se importa com as almas. Quer dizer, se eu tivesse apresentado alguém com dinheiro, com um carro bom, com uma casa boa, morando em um bairro maravilhoso, aquela moça tinha escrito o nome dele, não tinha apagado, o pastor tinha segurado na mão dele, ia dar até trabalho para soltar a mão do moço, ia querer saber da vida do moço todo. Mas como eu falei que o rapaz não tinha onde morar, morava em qualquer lugar, simplesmente deram as costas. Isso é uma realidade, infelizmente. Mas o que eu posso dizer para melhorar, né, o nosso dia, melhorar a nossa vida, melhorar essa história, é que Jesus ele faz a diferença. Jesus é totalmente diferente, ele não faz acepção de pessoas e ele não rejeita ninguém. Ele se entregou a uma morte de cruz por amor às nossas vidas. Louvado seja Deus.